Ainda a respeito sobre o crescimento do obreiro, certo? Como nós vimos ali em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo de número 2, desejar ardentemente, como criança recém-nascido, genuíno leite espiritual, para que por ele vos sejais dado o crescimento. Meus amados, um obreiro imaturo seria o mesmo de dizer obreiro menino. Lembro de uma música que diz, deixa o menino rodar, não é assim? Deixa o menino rodar. E quando começa essa música, geralmente o camarada, né, o cantor no caso, ele começa a dizer que foi numa igreja e aí alguém queria barrar esse processo do culto de pular, rodapiar. Então vamos entender aqui algumas coisas. Primeiro, que quando a Bíblia fala ser menino, ela não está dizendo ser menino no sentido de inocência em relação a culto, de irresponsabilidade, de cultuar sem qualquer tipo de critério. Culto tem critério, né? Paulo fala, apresentai vosso corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, certo? Então, o culto tem racionalidade também, não é falta de espiritualidade. Culto, ele tem louvor, tem línguas, tem profecia e tem doutrina. Então, o obreiro tem que ter essa consciência. O obreiro imaturo é como um menino. Ele não está preocupado com a doutrina, ele não está preocupado com a ordem, ele não está preocupado com a decência, ele não está preocupado com a racionalidade. Não, ele quer aquilo que ele sente bem. O outro lado é entender que a maturidade do obreiro não vai inibir dele ou a igreja se alegrar no Senhor, como Davi se alegrou quando ele trouxe a arca do Senhor para Jerusalém, certo? Quando vamos ver o coxo na porta do templo, quando é curado, ele entra pulando e saltando. O que nós não podemos entender é que pular, correr, saltar é a expressão que a Bíblia fala para o menino, de maneira nenhuma. Vejam bem, olha que Paulo, ele vai tratar em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, ele fala assim, irmãos, não sejais infantil em vossa maneira de pensar, porém, quanto ao mal, sede como as crianças, contudo adulto, quanto ao entendimento. Então, o obreiro, que não é menino, na área do que? Do entendimento. Ele tem critérios, ele tem fundamento no que ele fala, no que ele prega, no que ele realiza, segundo a palavra de Deus. Ele não vive por sensacionalismo, tá certo? Emocionalismo. Emoção é uma coisa, emocionalismo é outra coisa. Embora os crentes daquela época que Paulo escreve houvesse sido ensinado há tanto tempo, eles ainda não haviam desenvolvido o fundamento da sua fé, nem tido o conhecimento necessário para que eles pudessem ensinar aos outros, tá certo? Aí a esse respeito, nós temos também Paulo declarando, né, em outras oportunidades, olha que interessante, diz assim, ó, a este respeito a muitas coisas, quer dizer, é difícil explicar, porque vos tendes tornado tardio em ouvir, pois, com efeito, quando deveis ser mestre, atentando ao tempo decorrido, tende novamente necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Aqui é o autor aos Hebreus. Então, o que cabe ao obreiro maduro é aquele que tem responsabilidade doutrinária. Fora isso, ele não passa de um menino no ministério.